Em 2025, o Real Madrid contratou o jogador mais explosivo do mundo, o Mbappé, campeão do mundo, artilheiro nato e camisa 10. Mas, passados os primeiros meses, o time já não joga como antes. A dúvida surge: será que o Real perdeu sua essência tentando se adaptar a ele? Mbappé chegou ao Real Madrid com status de estrela mundial, mas tem uma galera dizendo que o time piorou com ele em campo. E agora? Um craque desses pode realmente atrapalhar um time? Bora ver os números e tirar a máscara do hype. Cristiano Ronaldo também chegou ao Real e mudou tudo. Mas será que Mbappé está seguindo esse mesmo caminho? Ou apenas tentando repetir uma história que não é dele? A comparação é inevitável. Nos primeiros 60 jogos com a camisa do Real, Mbappé tem 45 gols e apenas 5 assistências. Enquanto Cristiano tinha 58 gols e 19 assistências no mesmo período. E aí você me diz, o futebol é só gol ou é entrega total? Porque até agora, o francês tem sido mais finalizador do que participativo, e isso pesa. Mas será que o problema é ele ou o time que ainda não soube usar o que tem de melhor? Vinícius caiu de produção, Rodrigo também. E o meio de campo passou a correr mais para cobrir os buracos deixados nas costas de um ataque que, apesar de decisivo, deixou de pressionar lá na frente. E como explicar isso se ao mesmo tempo ele foi bota de ouro da liga com 31 gols e tem uma média de 1 gol por jogo no início da nova temporada? Essa contradição entre rendimento individual e desempenho coletivo é o que mais incomoda quem acompanha o dia a dia do Real Madrid. Mbappé entrega números, mas o funcionamento do time ficou comprometido. A intensidade que existia na marcação alta caiu. O encaixe entre os setores perdeu sincronia. Jogadores que antes tinham protagonismo começaram a aparecer coadjuvantes, e o ataque ficou previsível. Com ele em campo, o Real Madrid passou a depender mais da jogada vertical, do lançamento longo, da corrida no espaço. Isso funcionou em várias partidas, principalmente contra times que deixam brechas. Mas contra adversários mais fechados, que sabem travar a transição, o Real perdeu capacidade de improviso. O toque curto, a triangulação e a movimentação entre linhas, que eram marcas do time, desapareceram. Xabi Alonso tenta ajustar. Em algumas partidas, reposicionou o Bellingham mais próximo de Mbappé, trouxe Valverde para reforçar a recomposição e até recuou Vinícius para ajudar na armação. Mas toda mudança parece girar em torno de como acomodar Mbappé. O time, que sempre teve uma identidade própria, passou a se moldar ao estilo de um jogador, e isso, em clubes grandes, sempre foi um risco. Não é novidade que estrelas mudam dinâmicas. Isso já aconteceu com Cristiano Ronaldo, Messi, Ibrahimovic, Neymar. Só que há uma diferença importante. Quando a estrela não se adapta ao sistema e exige que o sistema se adapte a ela, o coletivo precisa ser forte o suficiente para aguentar o impacto. E hoje, o Real ainda não parece ter essa estabilidade. A temporada ainda está no início, e a margem de correção é grande, mas já ficou claro que Mbappé exige uma forma de jogar muito específica, e que o Real, se quiser render com ele em alto nível, vai ter que abrir mão de certas características. Isso não é necessariamente um erro, desde que o resultado final compense. Só que, por enquanto, o desempenho do time não acompanhou o desempenho do jogador. Internamente, o clima é de confiança. O clube sabe que trouxe um nome global, com capacidade de decisão, marketing e peso esportivo. Mas o que se discute é até que ponto vale sacrificar uma ideia de jogo por uma figura. A resposta para isso não está nos números de Mbappé, que continuam impressionantes, mas sim na evolução do Real como equipe. Se o time conseguir, ao longo da temporada, reencontrar equilíbrio, integrar Mbappé de forma mais orgânica e recuperar o protagonismo de jogadores como Vinícius, Bellingham e Rodrigo, essa contratação vai se justificar completamente. Mas se o Real seguir girando ao redor de um só nome, com os outros correndo por ele e o time dependendo de jogadas isoladas para vencer, os problemas vão continuar aparecendo, principalmente nos jogos grandes. Mbappé não é o vilão da história. Ele faz o que sempre fez: gols. O ponto é que num clube como o Real Madrid, não basta marcar, é preciso jogar. E jogar com o time, não apenas para ele. Até agora, o francês mostrou que tem números de artilheiro, mas ainda não provou que consegue liderar um elenco vencedor em campo.
não no sentido de aparecer, mas de fazer os outros jogarem mais. Enquanto isso, os adversários estudam, se adaptam, fecham espaços. E o Real, para manter o nível de competitividade que sempre teve, vai precisar encontrar uma forma de ser menos previsível, com ou sem Mbappé decidindo. No fim das contas, ele tem talento para ser um dos maiores da história do clube. Mas isso só vai acontecer se ele aprender a jogar como parte de algo maior. E se o Real souber aproveitar sua potência sem perder sua essência. Porque o futebol, por mais que evolua, ainda é coletivo. E por enquanto, o Real, com o Mbappé, é um time com um craque, tentando reencontrar o seu jogo.